Boa noite, meninos. Vamos lá para a nossa aula. Eu fiz uma apostilinha aqui para vocês, cultura e sociedade, porque a gente vai focar na antropologia cultural. A gente vai pular essa introdução, essa educação, cultura e sociedade, e vamos direto para a cultura brasileira, da diversidade e a desigualdade. Vamos lá. Vou enviar essa apostila para vocês acompanharem. Peço que vocês leiam esses tópicos 1 e 2. Tava esperando a chuva passar para não ter barulho, mas pelo visto não vai passar, então vamos começar a gravar com chuva mesmo. Cultura brasileira, da diversidade à desigualdade. A cultura brasileira é diversificada, o que não exclui a evidente desigualdade social. A desigualdade social, uma característica marcante no nosso país, é atestada pela evidente hegemonia de uma classe social nos processos de divisão social do trabalho e de divisão de renda, além de fatores como acesso à saúde, educação, saneamento e segurança. Apesar de vasta e ampla, a cultura brasileira torna-se símbolo de status para as elites que selecionaram arbitrariamente aquilo que deve ou não ser consumido, relegando o que não foi selecionado para o limbo da produção cultural. Ademais, a nossa rica cultura popular faz contraste ao nosso povo, desprovido muitas vezes de insumos básicos para a sobrevivência. Quem já não ouviu falar que a cultura do Sul é muito mais rebuscada, é muito melhor do que a cultura do Nordeste, porque o Sul tem raízes europeias e o Nordeste tem uma raiz, um pé no povão. Então, gente, não existe uma cultura melhor que a outra. Todas as culturas devem ser respeitadas. É comum escutarmos que o Brasil é um país miscigenado, de cultura vasta e crenças religiosas sincréticas. De fato, a formação étnica do povo brasileiro ocorreu primeiramente com a miscigenação entre povos africanos, portugueses, que já tinham sua linhagem traços de miscigenação entre povos diversos do continente europeu, e indígena, ou seja, nós somos resultado da mistura de povos africanos, portugueses, que já tinha no seu DNA essa mistura, essa miscigenação, mais indígena. Ao longo do tempo decorrido, desde o início da República, o Brasil recebeu imigrantes italianos, japoneses, alemães e de outros países sul-americanos. Isso somente atesta que, tomando o significado de cultura por uma concepção geral, que envolve hábitos, costumes, a culinária, as crenças e o modo de vida em geral de um povo, o Brasil é realmente vasto. Porém, essa concepção diversa da cultura brasileira pode resultar em um olhar equivocado quanto à não existência de mazelas sociais, como a desigualdade social, o elitismo cultural e o racismo. A gente sabe, que o nosso país é um país muito rico, tinha tudo pra gente dar muito certo, mas não é bem assim. Gilberto Freire, um autor, em Casa Grande e Senzala, é um livro dele, aponta sua análise sobre a sociedade colonial brasileira para um rumo no mínimo estranho. Ele fala de uma relação harmônica entre negros e brancos no Brasil colonial, o que parece ser um eufemismo. O que é um eufemismo? Gente, um exagero, que relativiza o que realmente aconteceu. A dominação pura e simples de brancos contra negros. Isso aconteceu, foi um fato. A miscigenação que Freire utiliza como dado para testar sua teoria, nada mais foi que fruto de abusos sexuais e estupros de homens brancos contra suas escravas e contra as mulheres indígenas. Quando se relativiza a dominação branca durante o período colonial, tende-se a apoiar um racismo estrutural que perdura até hoje. O que é um racismo estrutural, gente? A gente já falou sobre isso. É aquele racismo que a gente tem e nem sabe que tem. Tá tão assim arraigado na nossa cultura, na nossa vivência, que a gente nem sabe que a gente está sendo preconceituoso. Então, o Brasil colonial... Só um minutinho, gente. O Brasil colonial, ele teve muito desses abusos, principalmente contra as escravas, que trabalhavam na Casa Grande. E falar que a gente
tratava os negros como igual é ridículo, né? Esse autor, ele delirou nessa colocação dele. E a gente sabe, se o preconceito hoje impera ainda na sociedade, quem dirá no Brasil colonial? O elitismo cultural. O que é o elitismo cultural? A gente vai ver que apesar de toda vastidão, ou seja, imensidão cultural brasileira, existe por aqui. Também é fator estruturante para a manutenção das desigualdades sociais que privilegiam etnias, classes sociais e regiões. É aquele exemplo que eu dei, falando que a cultura, né, do Sul é muito melhor do que a cultura do Nordeste. Durante muito tempo, a antropologia formulou teorias que tentassem justificar a existência de culturas superiores e inferiores, de acordo com o desenvolvimento do fenótipo do povo, né, da característica, né, do corpo, do rosto, que criavam essas culturas. Uma dessas teorias é o darwinismo social, que passou a ser questionado por Franz Boas no final do século XIX, e somente caiu de vez a partir do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. 2.1 Formação e diversidade cultural da população brasileira. O território brasileiro era habitado até 1500 pelos povos nativos, chamados pelos europeus de índios. Porém, não havia apenas uma tribo ou uma vertente cultural indígena nas terras que o povo tupi chamavam de Pindorama. Eram 4 agrupamentos linguísticos diferentes: Tupi-Guarani, Ugê, Caribê, eu não sei se é Caribê ou se é Caribe, gente, e o Aruaquê. Esses grupos étnicos eram divididos em milhares de tribos. Essas divididas em aldeias, cada tribo possuía seus costumes. Esse Caribe aqui, eu vou até ver, eu tô achando que está faltando um acento aqui, depois eu vejo isso para vocês. Até, gente, dentro das tribos indígenas, havia uma divisão de cultura. Olha tanto que a nossa cultura é rica. Lá nos primórdios, com os indígenas, o Tupi-Guarani tinha sua cultura, o G tinha outra, o Caribê, o Caribe tinha outra, Aruac tinha outra, só para vocês entenderem a complexidade da cultura. Com a captura e escravização dos povos africanos, podemos observar uma vastidão cultural semelhante à dos povos indígenas, pois não havia uma só tribo de onde os portugueses capturavam os africanos ou uma só cultura africana. Os povos africanos eram vastos, divididos em várias tribos e de várias origens étnicas diferentes, o que conferiu à formação cultural afro-brasileira uma vastidão e amplitude tão diversa quanto a indígena. Não bastou só a diversidade indígena, a diversidade dos africanos, né? Porque eles pegavam os africanos de cada região, grupos de africanos, cada um pertencente a uma região, cada um tinha sua religião, cada um tinha sua cultura e trouxe para um país. Olha como é diverso. A vinda de povos brancos de origem europeia para o Brasil, tanto portugueses, que por si só, né, já tinha a origem poliétnica, ou seja, aquela mistura de povos europeus, porque o português, entre aspas, não é uma raça pura, como a vinda de italiano, alemães, contribuiu para a miscigenação do nosso povo. No Brasil surgiu uma cultura ímpar, fruto da forte miscigenação, que resultou em produtos culturais populares sem igual no mundo. Realmente, acho que é difícil um lugar do mundo que tenha uma cultura tão diversa quanto a nossa. Há também em nossa terra e na formação do nosso povo o sincretismo religioso devido à mistura de crenças, o que resultou, por exemplo, no surgimento de uma religião genuinamente brasileira, que é a Umbanda, que é uma mistura dos elementos de candomblé e do kardecismo, que é do espiritismo, uma vertente do espiritismo. Vamos parar por aqui, gente? Eu vou enviar para vocês o link de uma música da Legião Urbana, chama Índios. Eu quero que vocês escutem, que na próxima aula a gente vai fazer uma aula ao vivo pelo Meet, que a gente vai fazer um trabalho sobre essa música, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijo!